essa relação direta entre o mindfulness e a proposta do yoga, especialmente a meditação do yoga inicialmente, mas a proposta do yoga como um todo. Então, o que é interessante a gente saber relacionado ao mindfulness? Que o mindfulness ele é uma das meditações do budismo, tem vários tipos de meditação no budismo, só que o seu criador, o Jon Kabat-Zinn, ele pegou essa meditação. Então, tudo aquilo que havia relacionado com espiritualidade, com uma explicação mais mitológica, com relação com o budismo até mesmo como uma religião, ele tirou e falou assim, o que existe de técnica? Existe uma técnica aqui que ela trabalha com a capacidade do foco atencional. E a gente fazendo essa meditação, a gente vai poder verificar para que isso funciona. Então, as primeiras evidências apareceram relacionadas à dor crônica, depois foram aparecendo efeitos relacionados à redução do estresse, à redução de impulsividade, de comportamentos compulsivos, e você tem todos esses efeitos, eles estão relacionados a esse mecanismo, que é o mecanismo do foco atencional. Então, o foco atencional, ele nos treina a uma atitude que é oposta ao estresse. A gente sempre fala aqui que o estresse não necessariamente é algo ruim, mas quando a gente tem o estresse sustentado por muito tempo, ou ele muito elevado, aí sim ele vai acabar prejudicando a nossa saúde e aí ele não nos interessa. Então, como que o foco atencional atua na redução do estresse, que é um dos efeitos encontrados aí pela meditação mindfulness. Então, o treinamento de meditação, da meditação mindfulness, que é o mesmo da meditação do yoga, ele é um treinamento de a gente focar num ponto só, deixando os pensamentos passarem, tentando não se identificar com eles e mantendo a sustentação em algo único. Isso vai ajudar, por exemplo, num comportamento compulsivo, quando a pessoa é tomada pela vontade de fazer aquilo, ela tem um impulso e se ela treinou aquela habilidade de deixar o pensamento passar, ela vai ter um controle maior no sentido de deixar também aquela impulsividade dela passar. O mesmo vale para o processo de ruminação. A ruminação mental é um dos principais indícios da questão depressiva, ela acaba aumentando, piorando estados de depressão. E o que é a ruminação? É justamente você pegar esse pensamento e elaborar ele mais, elaborar ele mais, elaborar ele mais. Quando a gente treina a deixar os pensamentos passar, em algum grau na nossa vida, no nosso dia a dia, quando a preocupação aparece ali, e ela pode ser mesmo uma preocupação real, o ponto é que às vezes a gente exacerba a quantidade de atenção que a gente dá para aquela preocupação. Se a gente aprendeu a deixar os pensamentos passar, a gente vai ter uma habilidade maior para deixar também passar ali aquela sensação ruim. Então é nesse sentido que o mindfulness vai atuando e melhorando esses diferentes aspectos aí da nossa vida. E assim como o yoga, agora a gente vai ver alguns pontos aqui que são centrais dentro da meditação mindfulness e que são a meditação que são centrais também dentro da meditação do yoga. O primeiro é que você, à medida que você vai melhorando a sua capacidade de foco, você vai reduzindo a quantidade de estímulos. Então, no primeiro momento, você pode fazer com estímulos um pouco mais distribuídos, um pouco mais de estímulos, como, por exemplo, um processo de escaneamento corporal. É um processo bem amplo, você tem vários aspectos. Agora, você pode chegar só à observação da respiração, ou só à observação de um ponto específico. Então, você vai reduzindo essas distrações. Você fazer uma meditação, por exemplo, na leitura de um livro, não pode ser considerado daí, não está considerado dentro dessa proposta, nem do mindfulness e nem do yoga, porque a ideia é sempre a gente tentar uma quantidade menor de distrações, no yoga é chamado de vrittis. Depois, isso tudo tem que ser intencional. Então, se não tiver a vontade da pessoa, não vai funcionar. Não adianta o professor ficar, vai aí, faz, ficar cobrando, se o aluno não tomou a atitude de, pelo menos durante 5 minutos, eu vou me concentrar. Para o aluno tomar essa atitude, ele tem que ter motivos para isso. E a gente viu aqui alguns dos motivos e, como eu falei, a gente faz na meditação um treinamento anti-estresse. Por quê? O que é o estresse? É a gente estar no estado de alerta máximo. Qualquer coisa que nos chamar a nossa atenção, a gente está pronto para reagir. Os sentidos ficam todos aguçados dentro de um estado de estresse. A pele fica mais arrepiada, a nossa pupila dilata, o nosso ouvido fica mais sensível. Tudo isso acontece no estresse. O que é a meditação? O oposto. A gente vai dessensibilizar.
A gente vai reduzir a quantidade de informação que o nosso corpo tem. A gente vai buscar abstrair os sentidos. Então isso tem até nome dentro do yoga, que é pratyahara. Diminuir a influência dos sentidos. Então, diminuir. Depois, a gente vai, à medida que vai aparecendo pensamentos, que seria ali o caso da ameaça, a gente não vai se envolver com eles, a gente vai deixá-los passar e manter o nosso foco naquilo que a gente se determinou. Então isso é tudo o oposto do estresse. Você está fazendo um exercício de anti-estresse, de treinamento de como não deixar o seu corpo se comportando como um estado de estresse. E aí, obviamente, com o tempo, isso aí não acontece do dia para a noite, então dentro do protocolo do Jon Kabat-Zinn, em geral, eles treinavam 3 semanas com 20 minutos de treinamento. Tá? Então isso aí é o mais comum ali dentro do protocolo, mas a gente pode ter variações disso. Então é só depois de um mês que a gente começa a ter algum tipo de efeito ali que começa a ser produzido. É claro que quando termina, você tem uma sensação muito boa ali, mas isso não significa que você vai conseguir imediatamente aplicar isso na sua vida. O que você vai conseguir aplicar é quando você repete isso e começa a ver, da mesma forma que eu estou agindo aqui, eu vou conseguir agir no meu dia a dia. Então a tarefa aqui para vocês, como praticantes, é justamente essa. É tentar vivenciar ao máximo aqui, é ter um comprometimento mesmo com a técnica, porque isso não é fácil de fazer. Na teoria é muito fácil aqui. É óbvio, é só não pensar. Na prática vocês sabem como é, né? Como é difícil esse trabalho. Então o seu trabalho aí como professora, como praticante, é desenvolver isso o máximo possível para que você também possa ter essa experiência no seu dia a dia e aí conseguir motivar e ensinar os seus alunos a também passarem por esse processo.